1 Crônicas, capítulo 29. Primeira Crônicas, capítulo 29. Vamos ler parte B do versículo 5, mas nós vamos analisar os versículos de 1 a 17. E eu quero falar sobre a contribuição financeira que glorifica a Deus. Qual é a contribuição financeira que glorifica a Deus? Certo? Muito bem. 1 Crônicas 29, 5, parte B, diz assim. Uma pergunta. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Vou repetir a leitura. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Deixem o texto marcado, vamos orar a Deus. Senhor, ajuda-nos nesse instante. Renova as nossas forças, aquieta a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Conduz-nos cativos tão somente a Tua palavra. Dê-nos a graça, Senhor, de sermos feridos pela Tua palavra, de nos quebrantarmos, nos humilharmos diante de Ti e correr aos Teus pés, confiantes que ali é trono de graça, trono de misericórdia, e que se realmente de coração nós buscarmos a Ti, nós encontraremos. Então ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que somos falhos, e em especial nessa área, Senhor. Muitas vezes levantamos o ídolo da avareza em nosso coração, tão disfarçadamente. Retira-o agora, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito. Faz isso, Senhor, por amor do Teu Filho, e em nome dEle. Amém. Muito bem. Então, qual é o título do estudo? Qual é o título? Que agrada, que glorifica Deus. Né? Muito bem. O texto que nós vamos analisar, 1 Coríntios 29, de 1 a 17, mostra o rei Davi recolhendo ofertas para a construção do templo. Oh, desculpe, estou com Coríntios na cabeça. 1 Crônicas, né, 21, 17, mostra o rei Davi recolhendo ofertas para a construção do templo. Davi procurando deixar tudo pronto para que o seu filho Salomão construísse a casa do Senhor. Agora vem uma pergunta: por qual é a razão de tanto empenho de Davi? E ela é explicada pelo próprio Davi, no versículo 1. Vejam, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Olha, são 3 razões aqui para o empenho de Davi. Vamos ver se vocês descobrem. Quais são as 3 razões aí? Ele é moço e inexperiente. A segunda, a obra é grande. E a terceira razão, muito bem, é para Deus e não para homens, né? Davi compreendia para quem ele estava fazendo a obra. Preste atenção nisso. Olha, eu não estou fazendo a obra aqui para homens. Estou fazendo a obra para Deus. E é isso que eu quero que a congregação entenda, Davi está dizendo. Uma grande obra, um grande Deus, requer um grande coração. Um coração segundo o coração de Deus, né? Por isso Davi e o povo não mediram sacrifícios para contribuir. As suas contribuições refletiam o desejo que eles tinham de honrar e glorificar a Deus. Senão vejamos, com base nesse texto, qual é a contribuição que glorifica a Deus. São 4 itens que eu quero trabalhar. Primeiro,
A contribuição financeira que glorifica a Deus é aquela realizada com esforço e sacrifício. Vejam o versículo 2. Davi diz: Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeiras, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Olha, duas expressões aqui fortes. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do Senhor, tudo em abundância. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, a ordem de Deus é: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Muitos amam o Senhor com a mente, com os lábios, mas esquecem que devemos amá-lo com a força. Isto é, não fazem esforços para Deus e sua obra. O que está em seus corações, eles têm boas intenções, mas o que está em seus corações não desce às suas mãos. Certa vez Davi foi comprar a eira de Onã e ele não queria cobrar de Davi, mas Davi queria construir ali um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Então Davi diz para ele: dá-me o preço, pois não darei ao Senhor o que não me custe nada. Está lá, 2 Samuel 24, 24. Não oferecerei sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. Tem sido raro em nossos dias ver-se uma atitude como a de Davi. O que vemos hoje é: eu não posso, estou sem condições. Tá bom, não pode, mas tem como gastar R$ 20 no CD. Tem como gastar R$ 50 num par de brincos. Tem como gastar R$ 70, R$ 100 num brinquedo que o menino vai quebrar no outro dia. Tem como gastar R$ 80, R$ 100 numa rodada de pizza. Isso só mostra o desprezo que temos para com Deus. Certo escritor contou uma história bastante interessante. A história de uma pequena aldeia onde uma senhora de idade faleceu. E essa senhora faleceu sem dinheiro, sem educação, sem luxo. Mas durante toda a sua vida, o seu serviço, sem pensar em si mesma, havia causado um grande impacto para Cristo naquela comunidade. E na lápide daquela mulher foram escritas as seguintes palavras: ela fez o que não podia. Bem que isso poderia ser o nosso lema. Quem sabe se isso pode ser escrito na sua lápide. Irmãos, é preciso esforço para servir ao Senhor. Com todas as minhas forças, tudo em abundância. Quando colocamos as forças, a abundância é evidente. Não tem para onde correr, meus irmãos. O dar em abundância é reflexo da riqueza espiritual que há nos corações. Os irmãos estão responsabilizados diante de Deus por tudo que têm recebido em termos de riqueza espiritual. Em restituir a Deus em forma de gratidão, com um estilo de vida servil, com um estilo de vida abnegado, altruísta, dedicado, simplesmente como forma de gratidão a Deus. A quem muito recebe, muito se pede. A quem muito se dá, muito se cobra. E o dar em abundância é reflexo da riqueza espiritual que há nos corações. Se rico espiritualmente, oferta em abundância. Se pobre espiritualmente, oferta das sobras. Irmãos, dá o que se tem sobrado, dá o que não faz falta, não exige esforço algum.
É igual aquele sujeito que estava fazendo uma reforma em casa, ele era cristão, a esposa também, e paralelo a isso havia uma reforma também lá na igreja. E ele está mudando o vaso sanitário, e ele olhou para a mulher e disse, e agora, o que é que eu vou fazer com esse vaso? Aí a mulher disse, leve para a igreja, lá está fazendo reforma. Dar na medida das posses é um bom começo. Ninguém aqui está isento de dar. Dar na medida das posses é um bom começo. Mas é muito melhor dar acima delas. O dízimo é um bom ponto de partida, mas é um limitadíssimo ponto de chegada. Olha, se você se vangloria porque dá o dízimo, você só deu um passo da sua caminhada, da sua corrida. Imagine se você nem os 10% dá. O desejo de Deus é que cresçamos em generosidade. E não nos transformemos em avarentos, escondidos nas limitadas fronteiras da nossa possibilidade. Davi e os príncipes de Israel tá com som, tá? Demonstravam desejo de glorificar a Deus, porque suas contribuições eram acompanhadas de esforço e sacrifício. Então, tá aí a primeira forma como nossa contribuição glorifica a Deus. Glorificamos a Deus com as nossas contribuições quando? Hein? Qual é a contribuição que glorifica a Deus? É aquela realizada com esforço. Dado que sobra, não glorifica a Deus. Segundo lugar, a contribuição financeira que glorifica a Deus é aquela realizada com amor. Veja versículo 3. Ele diz assim, e ainda, porque amo a casa do meu Deus, é porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Olha que maravilha. Davi diz, porque eu amo a casa do meu Deus, eu não tiro apenas aquilo que é da nação, não. Aquilo que é meu ouro e minha prata particular, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Então vejam uma coisa. Para servir ao Senhor, é necessário, além das forças, o quê? Amor. Esse é o grande motivo do serviço na vida do crente. Davi amava a casa do seu Deus, e por isso ele deu o ouro e a prata particular que tinha. Ele deu o melhor que possuía. Então, ouçamos e aprendamos. Aqueles que querem que os outros façam aquilo que é bom, devem tomar a frente. Isso aí é uma chamada para a liderança, que deseja que a igreja faça, mas quem tem que tomar a frente é a liderança. Aqueles que são superiores a outros em posição, dignidade, devem, de forma particular, encontrar uma maneira de fazer com que a sua luz brilhe diante dos homens. Porque a influência do seu exemplo é mais poderosa e mais extensa do que a das outras pessoas. A igreja não vai além do que está a sua liderança. Esse é o supremo exemplo do líder. Por amor ao Senhor, por amor à casa do Senhor, ele dá. O amor rasga o coração para dar em abundância. A oferta é de acordo com a medida do meu amor a Deus. Abram, por favor, 2 Coríntios, sem desmarcar crônicas. 2 Coríntios 8, 9. Eu vou citar para ganhar tempo. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre. Parece que a gente esquece isso. A fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele.
A pergunta é, será que você reconhece isso? Irmão, pouco amor esquece de trazer água para os pés cansados. Mas muito amor quebra o vaso de perfume puro e derrama o seu bálsamo precioso. É por isso que a contribuição para o reino de Deus só tem sentido se for com amor. O amor não mede sacrifícios para satisfazer o objeto da sua afeição. A contribuição sacrificial não resulta de um cálculo de possibilidades econômicas. Não, num cálculo de possibilidades econômicas, talvez grande parte aqui nem contribuísse. Mas a contribuição sacrificial, ela resulta no desejo veemente de ver o reino de Deus prosperar na terra. Essa contribuição não tem atrás de si toda uma racionalidade financeira, ou uma série de argumentos e cálculos. Nem depende de percentuais ou volumes de renda. Ela parte somente da compreensão do reino e do próximo com as suas necessidades e dificuldades. É dessa compreensão que resulta toda uma dinâmica que me leva a querer contribuir. Eu faço uma pergunta. Você é organizado no seu orçamento financeiro? Sim. No seu orçamento financeiro, você reserva X de contribuição para ajudar os irmãos carentes? Você já parou para pensar que Deus está lhe dando para você dar? Vê que isso pode se tornar o seu ídolo, a avareza do seu coração. Há um texto que eu gosto muito, Efésios 4:28. Vamos abrir para ler. Como estamos no estudo, alguém lê aí para mim, por favor. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Qual é o alvo? Olha, agora você vai trabalhar fazendo com as mãos o que é bom, para acudir o necessitado. Isso aí, meu irmão, é preocupar-se com a glória de Deus. E há outro texto aí, 2 Coríntios 8, de 2 a 4, acho que vocês conhecem de cor esse texto. Paulo diz aos irmãos da Macedônia, ele diz que os irmãos da Macedônia contribuíram para os irmãos de Jerusalém em total desacordo com as suas reais posses. Então vejam, versículo 2 a 4. 2 Coríntios 8, 2 a 4. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância. Olha, eles vão contribuir no meio de muita prova de tribulação. E no meio de muita prova de tribulação, o que é que eles vão manifestar? Abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Nós queremos participar dessa graça. Fizeram isso com extrema alegria, meus irmãos. Pedindo, insistindo, Paulo, deixa-nos contribuir. Talvez Paulo viu que eles eram pobres demais. E quem sabe se sensibilizou e disse, não, vocês, tá bom o que vocês já deram, não precisa mais contribuir. Paulo. E eles, não, Paulo, nós queremos contribuir, nós queremos dar mais. Queremos participar da graça de assistência aos santos. Embora vivessem em extrema pobreza. Embora estivessem vivendo em meio a terríveis provações, em meio a terríveis tribulações, eles estavam completamente identificados com o reino de Deus e com outros irmãos judeus que estavam sofrendo necessidades. Irmãos, escutem o que eu vou dizer. Não são as muitas posses
que explicam as grandes ofertas, mas sim o grande amor. Quanto foi a sua oferta, viúva pobre? Jesus responde, ela deu tudo. Quanto foi a sua oferta, Pedro, André, Tiago e João? Jesus responde, eles deixaram tudo por amor de mim e do reino. E você, Paulo, que tanto pegou aos outros sobre a graça da liberalidade, quanto foi a sua oferta? Paulo responde, dei a minha vida. Jamais deixei que o dinheiro fosse um obstáculo à pregação do Evangelho. E você, Barnabé, qual foi a sua oferta? O próprio responde, trouxe tudo para o reino. Irmãos, tudo que fazemos para o reino haverá de ser medido de duas maneiras. Pelo amor que nos impulsiona a fazer e pelo objeto da nossa afeição. Podemos fazer grandes coisas sem amor, mas nenhum ato será pequeno se feito com amor. Então, quando a rainha de Sabá visitou o rei Salomão, ela levou-lhe o quê? Levou-lhe o quê? Ouro. Ouro. Se ao rei dá-se ouro, a Deus dá-se o quê? A Deus dá-se o quê? A vida. Ao dar o ouro, você pode ficar com a vida. Mas ao dar a vida, se fica com nada. Percebam onde está a raiz do problema da falta de ofertas para o reino de Deus. Está no fato de que as pessoas ainda não deram a vida a Deus. O problema é espiritual, irmãos. O problema é de coração. Não é de pobreza física. Paulo diz que os macedônios deram muito, mesmo na pobreza. Agora, por que foi que eles deram tanto assim? Vejam, versículo 5 de 2 Coríntios 8. Aí nós vamos encontrar a resposta. E não somente fizeram como nós esperávamos, preste atenção, deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha, escute o que eu vou dizer agora. Dar nem sempre é um ato de bolso. Dar é um ato de coração. Não dar jamais será resultado da pobreza material, mas sim da pobreza espiritual. Quando um coração é comprometido com Deus, com seu reino, a dádiva sai. A única pobreza que nos impede de dar é a pobreza espiritual. Então, irmãos, vimos em primeiro e segundo lugares que a contribuição financeira que glorifica a Deus é aquela realizada com, primeiro lugar, segundo lugar, mas a outra riqueza naqueles corações. Em terceiro lugar, a contribuição financeira que glorifica a Deus é aquela realizada com disposição. Agora Davi incentiva o povo a fazer o que ele mesmo havia feito. Versículo 5. Alguém lê, por favor. Crônicas. Vamos voltar para o livro de Crônicas. Aqui tem. Olha, ele está dizendo, olha, precisamos de ouro, de prata, né? E quem pode estar disposto hoje a trazer ofertas liberalmente, voluntariamente ao Senhor? Quem está disposto, demonstre isso agora. Davi está fazendo um apelo. Quem é que está disposto aqui na congregação? Aí versículo 6. Isso. Pode ir, vai. Quem contribui primeiro? Quem toma a dianteira? Os líderes da igreja. Os líderes.
Para a obra de Deus, grande como é, deverá haver disposição. Agora, escutem só. Muitos confundem boa intenção com disposição. A boa intenção diz assim, eu desejo dar. Disposição diz, eu vou dar. Boa intenção espera ter mais para dar. Acho que no próximo mês, quando eu receber o 13º, eu vou dar uma oferta boa. Isso é só boa disposição. Isso é só boa intenção. Mas a disposição dá o que tem. Boa intenção espera motivos externos para dar. Disposição. Aliás, boa intenção espera motivos externos para dar. Disposição dá movido pelo interior. Os corações dispostos não precisam de pressão para dar. Não precisa de pressão. Não precisa chegar aqui e dizer, olha, meus irmãos, há uma irmã tal assim necessitada. Olha, meus irmãos, nós precisamos construir um templo, nós precisamos comprar um terreno, os irmãos sabem que precisamos sair daqui. Todo mundo sabe. Não precisa de pressão externa. Não precisa chegar e dizer, olha, meus irmãos, o dono desta casa agora está pedindo o imóvel. E nós vamos ter que sair e precisamos comprar urgentemente um terreno. Não, não precisa isso. Há pessoas cujo amor é tão lerdo, tão nanico, que as disposições da sua bondade só é movida a lágrimas. Por isso Paulo disse, não contribuindo por necessidade, não contribuindo por obrigação. Eu não preciso levantar as necessidades para que a igreja contribua. Ou com tristeza, pois Deus ama. Deus não está nem preocupado com a oferta. Dele é a prata e o ouro. Ele dá a quem ama ele, e dá com alegria. Um certo escritor, ele diz que há 3 espécies de contribuição. A primeira, que você faz com ressentimento. Essa diz, eu tenho que fazê-lo. Eu tenho que contribuir. A segunda, que é por dever. Esta diz, eu devo fazê-lo. E a terceira, por voluntariedade, por disposição, com ações de graças. Essa diz, eu quero fazê-lo. Eu quero. Esse terceiro sente-se privilegiado de agir como seu mestre agiu. Oh, meus irmãos, como os corações são alegres se eles ofertam com disposição. Eles não necessitam de pressão, de choro, de emoções extras. Mas o amor os torna ativos e prontos. Vejam, versículo 9, o que é que Davi diz? Vamos, alguém leia. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Por quê? Isso também alegrou o rei Davi com grande júbilo. O pastor se alegra em ver os ministros, os presbíteros, os diáconos, se alegra em ver a igreja contribuindo voluntariamente. Irmãos, dar é uma coisa, mas dar com alegria e disposição é outra. Está para encontrar-se uma pessoa que dando com alegria dá pouco. Dar sem alegria é uma ofensa a Deus. Deus ama ao que dá com alegria. O texto não diz que Deus ama o que foi dado, mas a pessoa que deu. A exortação do Senhor qual é? Servir ao Senhor com alegria. Se você vai tirar aquela oferta gorda e sente aquele peso, aquele aperto no coração, isso não tem valor nenhum para Deus. Isso não tem valor nenhum. Tenha muito cuidado para que Deus não faça seus ganhos proporcional ao que você contribui. Tem um pensador romano, Publius Minos, que ele diz que dá 2 vezes aquele que dá com alegria.
Reparem que em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, a alegria não provém necessariamente da abundância material com a qual Deus nos presenteia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então a gente vê aqui que em 1 Coríntios 29:9, em 1 Crônicas 29:9, em 1 Coríntios 8:2 e em Marcos 12:41-43, ali no relato que vocês conhecem da viúva pobre, daqui a pouco eu falo sobre isso, nós aprendemos que a alegria de dar nasce de uma confiança de que Deus cuida de nós. Quer na riqueza, quer na pobreza. A presença da alegria no centro do ato de contribuir sugere que essa ação precisa trazer paz a quem pratica. E de forma alguma ela deve ser causa de um desequilíbrio interior, capaz de gerar apreensão, revolta, murmuração, ou qualquer atitude contrária ao bem-estar que deve reinar em nossa alma. Se cada crente soubesse quão grandes chuvas de bênçãos gozaríamos através do ofertar ao Senhor, seríamos como os crentes da Macedônia, que imploravam a Paulo para terem a oportunidade de ofertar. Ofertar seria visto como um grande privilégio, um ato de graça, não como uma pesada carga ou um doloroso dever. E Paulo diz, 2 Coríntios 8:1, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Deus não deseja que seu povo oferte movido por um sentimento de compulsão, ser empurrado à força e contra a vontade, mas sim movido por uma atitude de disposição, de alegria, de animação. Esse é o único estado de espírito do ofertante que honra a Deus. O pastor Júlio Andrade Ferreira, no seu livro A Graça da Liberalidade, lá na página 26, ele conta a história de uns crentes das Antilhas. E ele diz o seguinte, e essa história é interessante. Ele diz que em certa reunião missionária, os irmãos tomaram as seguintes resoluções. Primeira, todos darão alguma coisa. Segunda, todos darão conforme as suas posses. Terceira resolução, todos darão com alegria. Terminada a reunião, iam depositando nas mãos do presidente, que estava ali sentado, as suas contribuições. Um irmão muito rico, tão rico que sozinho podia ultrapassar na oferta todos os demais irmãos reunidos, entregou também uma moeda. Então o presidente veio, devolveu. E fez o seguinte argumento: tua oferta satisfaz somente a primeira condição. Todos trarão alguma coisa. Ofendido, aquele homem, de forma arrogante, o milionário atirou uma grande oferta na mesa do presidente. O presidente devolveu-a. Tomou de novo, ele disse assim: toma de novo. Tua oferta satisfaz agora as duas primeiras condições. Todos darão alguma coisa, todos darão conforme as suas posses. Mas não satisfez a terceira condição, todos darão com alegria. E diz a história que houve orações e lágrimas, e depois, consternado, trêmulo, humilde e alegre, veio o rico senhor trazer seu ouro para a causa de Cristo. Encontraram-se ali os suaves olhares, e o presidente disse: sim, agora está tudo conforme. Agora sim, agora recebemos a tua oferta. Dar sem alegria é uma tentativa tola de agradar a Deus com aquilo que ele mais abomina, o mecanismo religioso. Então, irmãos, até agora vimos que a contribuição financeira que glorifica a Deus é aquela realizada com esforço, realizada com amor e realizada com disposição. Em quarto e último lugar, a contribuição financeira que glorifica a Deus é aquela realizada com liberalidade. Vamos voltar ao versículo 5. Parte B.
Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas como? Liberalmente ao Senhor. Versículo 9, parte B. Porque de coração íntegro deram eles como? Liberalmente ao Senhor. O liberal é o avesso do avarento. O liberal é largo, ele espalha tudo o que tem. Alguém com propriedade diz o seguinte, que dinheiro é como esterco, só serve se for espalhado. O liberal não usa conta-gotas para contribuir. Ele serve a Deus com tudo que tem. O liberal é rico pelo que ele dá, não pelo que tem ou recebe. Irmãos, quando damos a Deus tudo o que temos e somos, entregamos-lhe simplesmente o que lhe pertence. Eu acho maravilhoso agora os versículos de 10 a 17. Vamos lá, alguém me ajude em voz alta, leia aí 10 a 17. Em voz alta. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Veja o reconhecimento dele. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de quem? Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer. Aquilo que você ganha mais. Se você tem melhores condições, ou qualquer coisa que você ganhe, o engrandecer vem de Deus. E a tudo dá força. É Ele que dá força para você trabalhar, para você produzir. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente? Meu irmão, já pensou o privilégio que é contribuir para a causa do Senhor? E Davi diz: quem sou eu, Senhor? Quem é o meu povo para contribuir para a tua causa? Por que ele diz isso? Complete o versículo. Porque tudo vem de ti. Das tuas mãos tu damos, ó Senhor. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Senhor, a terra é tua, tudo é teu, Senhor. Nós somos estranhos, peregrinos. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para que edificar uma casa ao teu santo nome. Escute agora. Vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria o teu povo que se acha aqui, que faz ofertas voluntárias. Meus irmãos, eu quero fazer uma observação importantíssima agora. Preste atenção, agora eu quero bastante atenção. Via de regra, é o valor da oferta que nos leva a classificá-la ou não como uma oferta liberal. Se um crente contribui com um cheque de quantia muito alta, é geralmente considerado muito mais generoso do que outro que contribui com pouco. Veja como somos tolos. Para Deus, o critério de julgamento é outro. Ele julga não pelo que se dá, mas pelo que é retido pelos ofertantes. Não é pelo que se dá, mas pelo que é retido pelos ofertantes. Então, é perturbadora a apreciação que ele faz da pequena oferta da viúva pobre. Vamos abrir em Marcos 12, 43, 44. Ele vai fazer um contraste com as grandes quantias depositadas no gasofilácio do templo pelos ricos. É assustador, meu irmão, essa observação aqui que Cristo faz.
43, 44. Outro lendo aí em voz alta, bem bonito como o irmão está lendo. Chamando ele, disse, verdade eu digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que tentavam oferta de volta. Mas como é que pode isso? Se ela depositou só umas moedinhas. Aí ele quer essa contribuição como exemplo para os seus discípulos. Chama-os e diz, vem cá, todos vocês. Olha, essa pobre viúva depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Aí ele agora explica por quê. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha, vejam, em volume, em quantidade, qual foi a oferta maior? Dos ricos. Talvez infinitamente maior. Mas todos eles deram do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha para o seu sustento. Aí eu faço uma pergunta: quem mandou esta mulher ofertar? Ela ofertou livremente. Foi algo espontâneo, honrando a Deus e a sua obra. Ela deu de forma liberal, por amor a Deus e ao seu reino. Ela amava a Deus de coração. Seu tesouro era Deus, por isso seu coração estava na obra. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ela demonstrou amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a si mesma. Ela deu tudo e não ficou com nada para o seu sustento. Interessante. Você já viu se Jesus demonstrou alguma pena dela? Jesus não demonstra pena daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher estava acionando um princípio poderoso de Deus para o seu suprimento, a fé. Irmãos, dar quando se tem é muito fácil. Dado o que sobra é mais fácil ainda. Mas dar quando se tem necessidade, isso exige fé. Fé. E esse é o grande problema. Porque às vezes não temos demonstrado essa fé. Está lá, você viu os crentes de Corinto, né? Com base neste exemplo que Cristo deu da pobre viúva, podemos dizer que a melhor maneira de sabermos se estamos sendo liberais para a causa do reino. Você pode se considerar um liberal da causa do reino? Não estou falando teologicamente, não. Um liberal da causa do reino, a melhor maneira de você saber não é pelo que você dá, mas por aquilo que você está retendo. Olha, você sempre vai querer aumentar o seu padrão de vida. Sempre vai surgir novas despesas que vai lhe impedir de você dar liberalmente. Mas tem que ser uma coisa proposital. Tem que ser uma coisa determinada no seu coração. Isso aqui é do Senhor. Certo autor diz assim, olha, que se não damos alguma coisa que Deus quer que a demos, nós não possuímos essa coisa. Pelo contrário, ela nos possui. Irmãos, Deus nos chamou com o propósito de trabalhar arduamente. Consumir pouco e dar muito, e tudo a Cristo. Por que tanto consumo? Quantas despesas você poderia evitar se você tivesse uma mentalidade formada com o propósito de glorificar a Deus? Meu irmão, você é passageiro aqui. Você está sendo chamado por esse propósito. Quantas pessoas com necessidade ao teu redor? E você está procurando em garantir o seu futuro.
Quem garante o nosso futuro é Deus. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte. Só relembrando, a contribuição que glorifica a Deus envolve todo o nosso ser. Envolve o empenho de nossas forças, a grandeza do nosso amor, a disposição da nossa vontade, a alegria de nossa entrega, a sinceridade do nosso serviço e a liberalidade dos nossos talentos e bens. Então, provemos nosso amor por Deus. Nosso Deus é grande e maravilhoso. Demos-lhes nossas vidas. Tragamos-lhes ofertas para o seu templo. Então, lembre-se, não devemos ofertar a Deus nada que pouco signifique ou valha nada para nós. Quanto maior falta nos fizer o que dedicarmos ao Senhor, tanto mais valioso será para Ele. Então coloque esse propósito no seu coração. Coloque esse propósito no seu coração, senão vocês nunca vão sair desse local. Vocês não vão comprar terreno. Porque o que vocês contribuem vai sendo consumido no dia a dia. Tem que haver uma disposição. Amor à obra, causa uma super oferta. Foi a compreensão desse princípio que levou Davi a exclamar: eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Meu desejo, irmãos, é que Deus nos capacite a glorificá-lo com as nossas contribuições. Não pense que você pode reservar essa área e dizer, essa área é minha e Deus não penetra. Tudo é dele. Tudo é dele. Para você cantar os salmos, você também tem que viver a piedade dos salmos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.